De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, aproximadamente 24% da população. No entanto, no mercado de trabalho, elas representam 0,9% do total de carteiras assinadas. O acesso à educação é garantido por lei, mas ainda é reduzido o número de pessoas com deficiência que conseguem chegar aos ensinos profissionalizante e superior. Para falar sobre a importância da inclusão para toda a sociedade, está no ar o Educação. Meus convidados são o ascensorista Francisco Lima, o diretor de responsabilidade social da Associação Brasileira de Recursos Humanos, José Monteiro, e a pedagoga, doutora em educação, chefe do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da UERJ, Ene Gomes Redig. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, José. Quer dizer, a inclusão no mercado de trabalho é lei. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas cotas. Bem, a BRH é uma instituição que está há 53 anos, né, trabalhando com essa questão da inclusão e essa questão mesmo de criar conteúdos e orientar, né, as empresas, tanto empresas, grandes empresas, como empresas médias ou até mesmo pequenas empresas. Lá na BRH, nós somos 3 diretores nessa área de responsabilidade social. A Patrícia Pacheco, da Capemisa, que é a nossa chefe, o João Quintanilha, que é um amigo meu de muito tempo, lá da Xerox, onde trabalhamos juntos lá. E nós tivemos uma ideia, há mais ou menos 5 anos, de entender essas dificuldades todas que a gente encontrava no mercado, principalmente nessa área de inclusão de pessoas com deficiência. Então, o que a gente escutava daquela pessoa com deficiência é que ele estava preparado, mas que não tinha oportunidade. Mesmo com essa lei que estabelece que de 2% a 5% do quadro de funcionários tem que ser de pessoas com deficiência para empresas que começam aí com 100 funcionários no quadro total. A partir de 100 funcionários. Né? E a gente escutava isso. Aí fomos conversar com as empresas, que todos nós somos empresários, a gente trabalhou muito tempo nas empresas. E cada empresa tem o seu programa. E a empresa dizia assim, olha, se a gente souber onde tem uma pessoa com deficiência preparada, nós estamos abertos para cumprir não só a cota, mas também a nossa responsabilidade como empresa cidadã. E fomos ouvir o governo, né? que afinal de contas é aquele fiscalizador da lei. Sim. Que acaba multando aquelas empresas que não têm. Então, ficamos diante de uma situação em que não adiantava a gente ficar discutindo, porque as pessoas às vezes preferem ter razão do que resolver a questão. Esse né? que é o grande problema, sim. Então, sim. Vamos construir essas pontes entre o governo, as empresas e as organizações sociais que preparam essas pessoas com deficiência. E aí começamos um programa bem interessante lá, de juntar essas pessoas. E tem colhido frutos? Muitos. Ene, em termos de educação, assim, é fundamental preparar também essa mão de obra, não é isso? Sim. O que a gente pode observar aí? Eu acho que em termos de legislação, que eu possa dizer, a gente avançou bastante, mas ainda falta muita coisa a ser feita. Sim, com relação à legislação, a gente tem assim, um leque Exatamente. de políticas públicas voltadas para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na escola, na sociedade. O que falta é, como o José Monteiro falou, de fazer essa ponte entre a preparação desse sujeito com deficiência e a sua colocação no mercado de trabalho. Lá na UERJ, a gente pesquisa muito uma questão que a gente chama de customização do trabalho, customização de atividades laborais. É ver o que a pessoa com deficiência é capaz de fazer, quais são as suas habilidades e o que aquela empresa, o que aquele mercado de trabalho precisa para que ele possa trabalhar. Então, na verdade, não necessariamente eu tenho uma função já pronta para ele e que ele tem que se encaixar. Perfeito. Mas eu posso ver o que aquela empresa precisa
E vocês trabalham E nessa aí sintonia. trabalhar nessa sintonia. Então, assim, se dentro da escola eu já tenho o que a gente chama de plano individualizado de transição, em que a gente trabalha em um processo de transição do sujeito da escola para uma vida independente, então quando ele começa lá com os 14 anos, você já pensa quais são os interesses, quais são as dificuldades, quais são as habilidades, para quando ele sair da escola, ele já ter um norte. Então eu alio isso com os conteúdos acadêmicos, obviamente, e aí quando ele já sai assim, daqui ele vai trabalhar em tal lugar, ou daqui ele vai fazer um curso técnico, ou vai fazer um ensino superior, ele já tem uma noção do que fazer. E aí, com isso, dentro da própria escola, eu já posso ir trabalhando com treinamentos, com estágios. Perfeito. Começa e até com em termos de metas curriculares, né? Isso. O que a gente espera que esse aluno alcance? O que é bom para ele alcançar? Eu acho que tem muito isso. E qual é assim... Qual vai ser o norte? Porque às vezes a gente trabalha com um objetivo na escola de passar no Enem, né, de entrar para uma universidade, mas naquele momento aquele sujeito não tem interesse em fazer o vestibular. Sim. Ele quer trabalhar ou ele precisa fazer um curso técnico. E então dentro disso a gente pode ir pensando em customizações de atividades laborais. E aí eu já desenvolvo essas habilidades, mas não é o desenvolvimento de uma habilidade para ele se manter em determinada função, mas é um desenvolvimento de habilidades para que ele consiga se manter no mercado de trabalho. Perfeito. Consiga ter uma vida independente, que aí é mercado de trabalho, é escola, é vida social. Porque não tem como a gente dissociar, eu acho, mercado de trabalho de educação. Tem como. E eu queria, Francisco, que você falasse um pouquinho da tua história. Como é que foi lá na escola? Francisco, criança na escola, como é que era isso? Antigamente, na minha escola, a gente tinha uma certa dificuldade, assim, não é tipo fazer igualdade, ser igual a outras pessoas, mas pelo esforço meu, que eu sempre fui esforçado, a coisa de escola, sempre fui inteligente, não fui burro, estudei no Laboratório Uruguai, em Caxias. Depois fiz o primeiro grau, fiz o segundo grau, aqui na faculdade, estudei na Faculdade Maria Tereza. Aí estava terminando um estudo para se formar em engenheiro, alguma coisa, advogado. Não, minha parte era querer ser advogado, mas não senti dificuldade, comecei a trabalhar aqui no serviço de assessorista, aí segui até hoje, estou até hoje. Hein? Então, quer dizer, na escola você não sentiu muita dificuldade? Não, jogava bola direitinho com os amigos, era respeitado. E no mercado de trabalho, você, antes da gente começar a gravar, você estava falando que passou por algumas situações, e eu queria que ao longo do programa você contasse essas situações, porque eu quero conversar com a Ene e com o José, se isso ainda acontece, como é que acontece. Bom, depois do meu período que eu passei a estudar e comecei a procurar trabalho, eu senti dificuldade sim. Eu fui em vários mercados, que a gente não pode falar o nome do mercado para não prejudicar ninguém. Trabalhei em vários mercados. Eu fiz um curso de locução no Senac, passei, aí fui trabalhar de locutor, né, antes de fazer ascensorista. Aí fui trabalhar de locutor. Então, a gente era discriminado no mercado. Infelizmente, eu arrumei 3 empregos no mercado, que eu não vou falar o nome do mercado, mas o rapaz chegou para mim e falou, infelizmente não dá porque você é deficiente. Eu falei, mas não é todo mundo igual? Aí comecei a Mas o que ele dizia? Que você não podia o quê e por quê? Eu não podia trabalhar de locutor no mercado porque tinha que segurar as folhas com a mão, não sei o quê. Eu falei, eu seguro aqui para você. Peguei o microfone, segurava, falava bem, o pessoal gostava, o pessoal até me elogiava, mas o gerente do mercado falou para o dono que não podia porque era deficiente. Isso, José, você ainda percebe muito isso por parte de algumas empresas ou de muitas empresas? Como é que você pode mensurar isso pra gente? Quer dizer, algo que ele tinha um jeito de pegar o papel, tinha um jeito de pegar o microfone, não era nenhum problema na fala, ele é um cara super comunicativo, a gente está vendo aqui. Quer dizer, é algo que a gente fica, né? É preconceito, é puro. Você percebe muito isso ainda nas empresas? Não, a sociedade melhorou muito, né? A informação, essa maneira, esse período democrático que a gente está vivendo, onde as pessoas têm as oportunidades todas de se expressar, isso tem diminuído muito. Lógico, você vai ter sempre bolsões de resistências, mas muito em função da educação também, da própria estrutura daquela organização.
Eu acho que a tendência é que a gente tenha uma evolução dessa tolerância, dessa aproximação, desse bem-querer às pessoas. Isso tem modificado bastante. Não só na questão da deficiência física. Né? Uhum. O José falou uma coisa muito interessante, que claro que tem a ver com o bem-querer, tem a ver com solidariedade, tem a ver com tudo isso. Mas antes disso tudo, e aí eu entro mais numa área de estudo aqui com a Anne, eu comecei o programa falando isso, a importância da inclusão para toda a sociedade. Eu quero te dar a palavra, porque senão fica uma coisa monólogo, né? Só eu falo. Claro que eu tenho... Nossa, a gente tem um caminhão de coisas para falar em relação a isso, mas eu queria que você desse esse ponto de vista. Dá para a sociedade entender, para as pessoas que estão assistindo o programa, que é importante para elas também, não é nenhum favor. Sim, quando a gente pensa em uma escola, vamos ver a escola, né? Quando a gente fala assim, a escola, ela deve ser inclusiva. Não é só para as pessoas com deficiência, a gente tem que oferecer uma escola de qualidade para todos. E quando a gente fala todos, eu não estou discriminando quem entra nesse todos. Eu tenho que ter uma escola aberta para todo mundo. E todo mundo precisa aprender. Não vai para a escola para fazer amigos só. Você vai para a escola para aprender. Então, esse é o objetivo. Então, os professores, o grupo, né, pedagógico da escola precisa pensar quais são as estratégias que eu vou desenvolver para que todos os meus alunos dentro dessa sala aprendam. Porque cada um vai aprender de uma maneira diferente. Como o Francisco falou assim, eu sou inteligente, eu não era burro, né? Ninguém é burro na escola. Agora, qual é a forma que eu vou encontrar para ensinar esse aluno que está apresentando alguma dificuldade? Quando a gente pensa também em iniciar na escola, em que criar, né, situações de mostrar que todo mundo tem capacidade, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem potencialidades, então eu já começo a criar uma cultura inclusiva na escola. Sim, e das pessoas perceberem também que a deficiência ela pode ser adquirida. Sim. Né? No caso do Francisco ele falou aqui no início do programa, né, acho que antes da gente gravar, que a dele foi adquirida, ele não nasceu com a deficiência. Então qualquer um de nós pode ter um acidente de carro, pode ter qualquer coisa. Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar também, Sim. Não é isso? E quando a gente pensa na acessibilidade, eu não estou pensando só no cadeirante, em subir aquela rampa. Idoso. Mas é o idoso, é a grávida, é alguém que quebrou a perna, reduzida, né? tem uma mobilidade reduzida, você está com um salto alto, fica mais difícil você andar em determinados locais. Então, assim, é pensar no bem-estar de todo mundo. Não só... E aquela coisa que o próprio filósofo russo Vygotsky falava, que o nosso desenvolvimento passa pelo outro, não é isso? Então, quanto mais rica for a nossa experiência em termos de diversidade, mais próximo à evolução nós vamos estar, Sim. né? Nosso caminho evolutivo vai ser muito melhor, muito mais rico. O José falou, hoje em dia a gente não tem mais tanta discriminação como era no passado, né? Mas por quê? Porque a gente já está vivendo numa sociedade em que todas as pessoas estão ali. As pessoas com deficiência estão na escola, elas estão trabalhando, estão na universidade. E Daniela, me permita, o Francisco levantou uma questão importantíssima no início da fala, quando ele falou que quando ele era criança, ele praticava esporte em condições de igualdade com os colegas, não tinha nenhuma dificuldade. E essa importante observação dele traz à luz uma possibilidade de se inclua nessas cotas que existem, essas cotas legais, a oportunidade das empresas poderem criar equipes de paralímpicos, né? Quer dizer, hoje o esporte é uma indústria fantástica hoje. O futuro está aí, né? Os empregos tradicionais estão acabando. Então, Perfeito. o entretenimento, o lazer e o esporte assumem papéis importantíssimos hoje no desenvolvimento humano. E aí, por que a gente não pensa nisso, a partir dessa dica que traz o Francisco nessa reunião aqui? Por que as empresas não são autorizadas a cumprirem as suas cotas, aquelas empresas de alto risco,
metalúrgicas, empresas que vão fazer exploração em águas profundas, que não podem ter pessoas cadeirantes nesses lugares, né? Também. Com alguma mobilidade reduzida, criar suas equipes de vôlei, de vôlei sentado, de natação, de todos aqueles esportes, Muito e com legal. isso cumprir aquela cota. Cumprir né? a cota, sim, porque também é uma profissão, o esporte também é uma profissão. Sim. Francisco falou, quero falar. Fala, Francisco. Isso é uma dificuldade que o pessoal falava que eu tinha antigamente. Até começava a rir assim, entre amigos, estavam falando. Vamos nadar. Eu falei assim, vai nadar? Vamos nadar. Você não sabe nadar, que você é deficiente. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Então tá bom, vamos nadar então. Aí juntava aquela turma de amigos assim, né? Isso depois de grande, não quando pequeno. Eu adquiri muitas profissões, muitas coisas que eu fiz. Tem um currículo grande aí. Tem desenho básico, desenho, fiz caricaturismo, fiz letras, fiz um monte de curso aí. Nossa, que legal, que legal. Então, eu Mas passei... isso tudo... Antes de você continuar Sim. falando dessa questão do mergulho lá, Sim. de quando você era mais novo, essa questão de você fazer várias coisas, você acha que tem a ver com as dificuldades que você foi encontrando ao longo do caminho para exercer essas profissões, ou você já queria fazer um monte de coisas mesmo? Eu sempre fiz um monte de coisa. Eu sempre mostrei a eles. Multitalentoso, Eu sempre né? mostrei a eles que eles não falam que você não pode. Eu falei, eu posso. Eu dirijo o carro hoje em dia, dirijo qualquer carro. Se eu pegar qualquer carro, eu dirijo. Eu antigamente fui no Detran, logo uns tempos atrás, quando não teve essa lei, que hoje em dia a gente pode tirar a carteira de motorista, né, deficiente. Mas antigamente eu fui lá no Detran, o cara me desafiou lá. Era mais novo, tinha uns 20 e poucos anos. Aí, você não pode tirar a carteira não, cara. Você é deficiente, você não sabe nem dirigir. Eu falei, eu sei dirigir sim. Que quando eu tinha lá para os meus 12, 13, 14 anos, eu comecei a dirigir. Eu ia na mecânica dos parentes meus, entrava lá no meio lá. Entendeu? Aí comecei a dirigir carro e aprendi. Aí o cara falou que não, entra então. Eu entrei e mostrei a ele. Peguei o carro, dei uma volta, dei um círculo no meio do Lagunas e Dourados, em Caxias, que é um lugar que tem lá em Caxias. Quer dizer, você mostrou para ele... Mostrei que eu conseguia dirigir sem usar nada automático. Eu encostei meu braço, dirigi, passei a marcha, fui. Fiz melhor até do que ele. Ele ficou sem graça comigo. Como é que você faz isso, cara? Como é que você faz isso? Eu falei, cara, você me desafiou, eu mostrei a você que eu faço. Bom, passou um tempo, como eu estava falando há uns tempinho atrás, eu fui no mar, um grupo como foram uns três amigos meus, bombeiro, profissional bom, e fui com umas 3 amigos, que meu ritmo lá, que me seguia, a gente sempre estava junto fazendo uma brincadeira, mostrando o que eles podiam fazer, eu não podia. Ele falou, você não vai mergulhar nessa pedra aí não? Eu falei, vou sim. Você vai até onde? Na Boa Viagem, em Niterói, tem uma ilha, não sei se vocês conhecem, chamada Boa Viagem. Tem a Praia da Flecha, no centro de Niterói. Aí essa ilha é um pouco, ela é bem longe, entendeu? O cara falou, você não vai até lá não. Eu falei, é mesmo? Fica olhando então aí. Eles ficaram nas pedras olhando, o bombeiro e mais 3 amigos. Mergulhei, que eu nado muito, eu gosto de nadar, eu adoro nadar. Mergulhei mesmo com a minha dificuldade, fui embora lá pra ilha, sozinho. Cadê ele, cara? Cadê ele? Ele morreu. Aí eles pegaram, eles foram nadando atrás de mim, quando foram ver, eu já estava lá na pedra, esperando eles já. Menos uma medalha de ouro. Eu falei pra eles, agora vocês ficam aqui que eu vou voltar. Pum, mergulhei e voltei. E eu tenho certeza que você ensinou muita coisa para eles. Bota aí uns 200 e poucos metros aí. E a gente, como às vezes até educador, né? A gente tem que saber que o ser humano não é uma peça, né? Não encaixa aqui. Não encaixa. Se você tiver uma peça que não encaixa, não quebra-cabeça, não vai encaixar. A gente é plástico, a gente é elástico, a gente se desenvolve, a gente se supera. E é isso que o Francisco está falando aqui pra gente. A minha natação não era só um estilo, não. Eu mostrei a ele que eu tenho vários estilos. Eu nadei de costas e borboleta, ele ficou olhando pra minha cara abismado, depois eu nadei de frente. E tem mais uma coisa, fui por baixo d'água também, que eles não me viram, quando foram ver, eu já estava lá embaixo d'água. Tem que rir deles, eu mostro qualquer um. Se quiser ir à praia comigo, eu mostro. Mas vamos lá que você vai ver. Entendeu? Isso e outras coisas também que eles botavam dificuldade que o deficiente tem. Eu sempre mostrava a eles ao contrário. Eu falei, não é assim não, é assim. E eles que eram deficientes por pensar ter certos padrões de pensamento. Aí subi em cima de árvore e falei, você não vai subir não, porque você é deficiente. Eu falei, é? Vamos subir em cima da árvore, quando eu estava lá em cima, e aí? Mas isso tudo que o Francisco coloca são oportunidades. Não, mas é mesmo. A gente tem que oferecer oportunidades para as pessoas para que elas possam escolher. Eu quero nadar, eu quero jogar a bola. E sempre ter altas expectativas. Porque quando eu tenho altas expectativas, eu ofereço recursos, eu dou suporte, eu dou oportunidades para que aquela criança, para que aquele aluno possa escolher, decidir, participar.
do que ele deseja. Perfeito. Então, Ouvir, né? Ouvir. Se eu não tenho alta expectativa, eu falo, não ensino porque ele não vai aprender. Então, eu preciso cada vez mais acreditar que ele vai e proporcionar isso. Eu ficava bolado. Quando eles Agora, falavam que eu sabia fazer uma coisa, eu fazia. Uma coisa que eu queria te perguntar, Francisco, esse teu jeito de ser, de encarar a vida, de falar, não, você está achando que não, eu vou lá e faço assim. Isso você aprendeu em casa? Tem a ver com a educação que você recebeu, de você ouvir, sei lá, da sua mãe, do seu pai, da pessoa que te criou? Não sei. A minha mãe, ela sempre fez natação. Engenheira não pode, que ela está com dificuldade, ela sempre fez natação. Meu pai era ex-policial também, e ele nadava e me ensinava. Caía pra dentro. Te tratava normalmente, dentro. como qualquer criança. Então, você vê, a educação, né, que a gente recebe, quer dizer, ele deixa em casa... Pelo que você está dizendo, você é uma criança como qualquer outra. Eu faço comida em casa, faço comida em casa, faço tudo em casa, sozinho. Uma expectativa que falou, né? Você estabeleceu feijão, uma arroz, expectativa, alta expectativa, normal, as pessoas cara, vão te responder aquela expectativa. Se você olha para aquela pessoa já com aquele olhar da depressão, a resposta vai ser essa. Né? Sim, então, sim. eu acho que está muito em função disso, da expectativa. Como que você faz, como é que vocês fazem lá para chegar junto a essas empresas que têm mais resistência ou que de repente pegam e colocam a pessoa com deficiência num cargo recebendo um salário menor? Como é que é feito esse trabalho lá, José? Da associação junto às empresas? A associação ela tem, como ela é composta de diretores e membros da área de recursos humanos que já tem uma experiência grande nessa área, o que a gente faz é aproveitar esses cases, né? Esses sucessos que a gente vai encontrando. No início, quando você perguntou como é que tem sido esses resultados, tem sido ótimos, porque a gente tem, vamos dizer assim, multiplicado esses exemplos. Eu gostaria até, se você me permitisse, de dar um exemplo. Claro, eu acho que é fundamental. Que eu acho que esse exemplo, assim, ele caracteriza, eu acho que a gente vai gostar de conhecer esse exemplo. É uma empresa aqui em Niterói, é uma empresa grande que sucedeu a Ampla, comprou a Ampla Enel, né? Eles foram convidados para apresentar o case de sucesso deles. Eles têm vários, mas naquele momento ali interessava para nós que eles levassem o case da inclusão da pessoa com deficiência. E na conversa com o diretor que foi lá apresentar, que eu estava mediando esse painel, eu falei, olha, muda esse negócio, você não vai falar nada do teu exemplo, você vai falar só desse exemplo que você deu aqui agora. Porque esse exemplo, ele me falou o seguinte, ele não me falou só por falar, quer dizer, isso está acontecendo já há 3 anos. Suponha que a Enel esteja precisando de um engenheiro elétrico, né? Vai até o mercado e não encontra aquele engenheiro elétrico, mas há nas faculdades, engenheiros se formando com alguma deficiência e tal. O que faz a Enel? Ela vai lá, contrata aquele jovem, ainda em formação, e forma aquele jovem dentro de casa, para suprir aquela vaga. Olha, fantástico, isso porque ela mais participa como qualquer profissional, porque tem empresas que fazem isso mesmo. Isso seria a customização. Trainee. É a customização, eu pego o que ele tem e o que eu estou precisando. Isso é muito mais do que cumprir uma cota. Isso é a questão da responsabilidade social. Sim, sim. Então, quer dizer, a BRH ela é muito rica nisso, né? Nós somos diretores que a gente, quando entra para a BRH, a gente não quer sair mais. Pode me encontrar lá na UERJ. A gente tem um perfil no Instagram chamado Café Inclusivo, que é uma proposta de fazer formação continuada de professores. Então, a gente promove eventos 2 vezes por semestre, de graça, lá na UERJ, temáticos. E, então, pode me contactar pelo perfil do Café Inclusivo ou pelo meu e-mail, me encontrando lá na UERJ. A gente tem várias pesquisas. Agora a gente está iniciando um sobre vivência universitária para jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo. Legal. Para poder vivenciar um pouco o mundo universitário, para ver se é isso que quer, para ver, pensar quais profissões tem, o que deseja fazer, ou se quer ir trabalhar direto. Então a gente está desenvolvendo vários projetos de transição para a vida independente, formação de professores, então pode entrar em contato
que vai ser um prazer. Perfeito. Anne, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, José. Vamos continuar com esse trabalho aí. Vamos falar mais vezes, que a gente tem pouco tempo, né? Acaba sendo pouco tempo. Até o ano 3000. Francisco, parabéns pelo profissional que você é. O Francisco trabalha aqui na LERJ. Trabalho sensorista agora, tá beleza. Agora tá beleza. Que bom. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhum, até que não me achei e fui salvo. Às vezes, caminhava como se fosse um bulbo. Manuel de Barros, meu quintal é maior que o mundo.